Bom dia, caros alunos. Hoje começa mais uma aula de matemática aqui no sexto ano. O tema da aula de hoje é sistema de numeração decimal. O sistema que vamos ver aqui é o sistema hindu-arábico. Por que esse nome? Porque ele foi inventado inicialmente pelos povos hindus e aperfeiçoado posteriormente pelos árabes. Por isso ocorreu a junção hindu-arábico. Os árabes desenvolveram esse sistema por volta do século XVIII, quando invadiram a Europa. Nesse sistema são utilizados 10 símbolos, os quais vamos designar de algarismos. Então, os algarismos desse sistema são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Através desses 10 algarismos aí, podemos representar qualquer número, tá certo? E, dando sequência ao nosso estudo, vamos falar sobre leitura e escrita de números. Isso é muito importante para reconhecer os números e saber as variadas formas de representá-los. Nas aulas passadas, representamos ele por meio do ábaco, não é isso? Agora, nessa aula, vamos aprender a representação do número, tanto escrevendo os algarismos, como por letras, por palavras. Tá certo? Vejamos estes exemplos aqui. Aqui a gente tem 20 pelos algarismos 2 e 0. E aqui a palavra dele, 20. A isso damos o nome de escrever o número por extenso. 30. Aqui os algarismos. E aqui por extenso, pelas palavras. 30. Aqui eu tenho 80. O algarismo. Aqui 80 por extenso, pelas palavras 100, aqui 110, 110, o algarismo e aqui por extenso, aqui 200, o algarismo aqui e depois por extenso. Continuando, temos 1000. 1000 é 1 mais 1 e depois 3 zeros logo em seguida. 1 milhão, aqui temos 1 e depois 6 algarismos depois, 6 zeros depois. Aqui temos um número ainda maior, que é 1 bilhão. E a gente tem 1 e depois 9 zeros logo em seguida, 9 algarismos. Vamos tentar representar esse número aqui. Esse número aqui, a gente tem somente os algarismos dele, não é? Vamos, através desses algarismos aí, tentar achar uma representação por palavras dele, por extenso. A gente vai fazer essa representação sempre da esquerda para a direita, tá certo? Vamos começar pelos números menores, começar daqui. 200, 270. Como representa esse número? 270. E esse número aqui, 0,34. Quando o zero vier antes, ele não vai servir de muita coisa. Então eu falo só 34. Mas depois do 34, eu não tenho mais 3 algarismos? Igual aqui, quando a gente tem 3 algarismos após o número, é 1000, né? Então eu tenho 34.000, porque tem 3 algarismos após ele. E esse número aqui, 6, não é? Depois dele, então eu tenho quantos algarismos? 3, 6. Quando eu tenho 6 algarismos depois do número, a gente dá o nome de quê? De milhão. Então aqui eu tenho 6 milhões. Como eu vou chamar esse número todo? Fácil. Eu chamo ele daqui para cima, não é isso? Então, como é que a gente lê ele? 6 milhões, 34.270. Repetindo, como eu vou ler esse número aqui? Eu leio daqui para cima, não é isso? Então, como é esse número? 6.034.270. Eu aconselho que quando vocês forem
escrever por extenso o número, façam esse esqueminha aí que eu fiz, que vai facilitar muito. Vocês começam representando esse número, depois esse e por último esse outro. Vejamos na prática por esse exercício aí. A população brasileira é de aproximadamente esse número aí, né? Como a gente vai ler esse número? Ó, esse número aqui, ó, é 210, não é isso? Depois de 210, eu tenho quantos algarismos? 3, 6 algarismos. Então, como eu vou representar ele? 210 e 10. O quê? Quando depois de um número eu tenho 6 algarismos, a gente dá o nome de quê? De milhão. No caso aqui, milhões. Então, a população brasileira é de 210 milhões. Vocês compreenderam, alunos? Caso não tenham entendido, é só ir no grupo ou então no meu PV e perguntar que eu respondo. Pronto, a nossa aula é isso. Depois eu vou passar uma atividade para vocês fazerem no caderno e depois enviarem a foto para mim. Espero que estejam gostado da aula, meninos. Então, bons estudos aí e a gente vai se comunicando pelo WhatsApp.